Mais uma oração. Quarta-feira, geralmente, nós temos os nossos momentos de pedidos, agradecimentos. Temos visto Deus atuando de maneira muito especial, muito carinhosa na vida de todos. Mas eu quero aproveitar e fazer um convite para você. A Igreja Adventista, ela sempre teve como prioridade o estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela não deve ser apenas lida, mas ela deve ser estudada em sua profundidade. E a metodologia que a nossa igreja ela utiliza da melhor maneira é por intermédio do estudo da lição da Escola Sabatina. E eu quero te fazer um convite. Todos os adventistas da América do Sul, durante essa semana, esse final de semana, nós fazemos uma campanha para que tenha assinatura da sua lição de Escola Sabatina. Você vai pagar menos, você vai receber na sua comodidade e você não vai ter dificuldade em não encontrar a lição de maneira avulsa. Então eu quero fazer para você um desafio. Nesses próximos dias, no sábado nós estaremos falando, no domingo também, nós colocaremos aqui algumas pessoas para auxiliar aqueles que têm alguma dificuldade relacionada à sua assinatura, mas já coloca no teu coração esse desejo. Se você não tem, faça assinatura. Se você já tem, você renova a sua assinatura. Porque se fizermos agora, já a partir do primeiro trimestre de 2025, já é garantido que você vai estar recebendo na sua casa. Tá bom? Vou fazer mais uma oração, pedindo para que Deus, aqui foram falados os pedidos, eu tenho um pedido muito pessoal, eu falei no meu grupinho ali, algo que está me preocupando muito e eu tenho que resolver até sexta-feira. E eu vou colocar mais uma vez nas mãos de Deus, mas esse é o meu problema, essa é a minha luta. E você tem a sua. E Deus, Ele olha para você, para essa circunstância, com todo carinho e com toda atenção. E eu falei lá, eu estou preocupado, eu estou. Mas eu também estou na paz, porque eu sei que Deus está no controle. E se Deus está no controle, a gente pode dormir mediante a tempestade, que no final vai tudo dar certo, tá bom? Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Pai grandioso, que privilégio estarmos aqui, várias pessoas, vários amigos acompanhando essa semana, mas também nós temos pessoas queridas, que talvez nós nem conhecemos, mas o Senhor conhece muito bem, que se encontra nesse universo da rede social do nosso YouTube. Que o Senhor possa visitar todos nós. Que o Senhor possa colocar o teu carinho, a tua atenção em todos os pedidos e agradecimentos que se encontram no íntimo do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pois te oramos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o pastor Felipe para que ele venha aqui. Ele está aqui, isso, ele está vindo já. Tá bom? Deus abençoe, pastor. Essa é a tua igreja. Pastor, olha só. Eu não te falei ainda porque eu não tinha tido a oportunidade de falar publicamente. Vou te contar um segredo. Todas as ovelhas de Jesus são lindas e maravilhosas. Mas só as minhas são as mais cheirosas. Só as minhas. Todas de Jesus são lindas e espetaculares, mas a cheirosa eu te garanto, é a minha, viu? Valeu, pastor, obrigado. Olha, eu acredito que ele está feliz com o cheiro mesmo, porque eu estava até conversando ontem com um amigo pastor, o pastor Dilei, que eu estou encantado assim, de ver, né, o compromisso de vocês com a semana e tal, e do pastor Flávio com vocês, né? A gente estava conversando um pouco, sobre a Adjane, o Rafael, que é o esposo dela, isso. E aí, rapaz, o pastor ficar até 1 da manhã no hospital com os irmãos da igreja, isso aí é um luxo. Então, assim, parabéns, pastor, estou muito feliz de ver o senhor aqui, bem presente, uma igreja que te ama, o senhor ama a igreja também, aí fica muito mais fácil a gente pregar numa igreja assim. Muito obrigado mesmo. E aí, gente, como é que estão as coisas aí, beleza? Cadê a Bíblia? Tá com ela aí? Vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus para mim. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém.
Vamos lá, coloca junto do coração. Vamos falar novamente com Deus. Senhor, eu sei que a gente teve um momento de oração agora, mas nesse momento eu só quero te pedir que o Senhor abra a nossa mente para a leitura da sua palavra. Somos o que a Bíblia diz que nós somos. E ontem nós vimos sobre a questão da vingança e do perdão. Somos pessoas que se sentem iradas, mas também somos pessoas que, pela graça de Deus, podemos perdoar da forma certa, da forma bíblica. Porque nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que habita em nós e nos ensina a valorizar a vida, a ver as pessoas como a imagem e semelhança de Deus e, pela sua graça, confrontar o mal e perdoar os que se arrependem, porque a gente começa a entender que, andando contigo, a gente se torna um reflexo do perdão e da misericórdia de Deus. Te agradecemos porque por isso podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Perdoar não é fácil. Então te peço que o Espírito Santo nos ajude a sermos misericordiosos, mansos. É o que nós te rogamos, pedindo que agora que vamos falar sobre mais um pecado capital, que o Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus em Provérbios. Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26. Encontrou aí? Verso 13 ao 16. Provérbios 26, verso 13 ao 16, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. E diz o seguinte aqui, a palavra de Deus. O preguiçoso diz: há um leão no caminho, tenho certeza que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Até aqui a palavra de Deus. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a preguiça. E agora a gente passa para uma segunda fase dos pecados capitais que a gente está trabalhando aqui a semana. Por quê? Os 3 pecados capitais que a gente viu nos últimos dias, eles falam sobre pecados que são que trabalham nas emoções. A gente viu sobre a questão do orgulho, a gente viu sobre a questão da inveja, sobre a questão da ira, e a ira deu pano para manga. A gente teve que trabalhar 2 dias, porque é o mais difícil para mim de toda a vida cristã, é a questão da mansidão e da misericórdia. E aí, agora a gente vai começar a trabalhar os pecados que são da vontade, os pecados que são ações, os pecados que são parte, muitas vezes, do dia a dia de muita gente, que pode estar fazendo parte do nosso estilo de vida, sem a gente perceber. E aí eu fiquei pensando, rapaz, eu vou começar com a preguiça, porque é melhor começar com a preguiça do que terminar com ela, porque termina até, a semana de oração, meio, capengando, falando de preguiça no último dia. Então, vamos falar de uma coisa mais agitada no sábado. E aí quando a gente pensa em preguiça, eu acredito que preguiça é uma coisa que todo mundo já deve ter tido o seu momento de preguiça. Já deve ter tido um prazer com a preguiça. E preguiça, não é o bicho, ela tem uma definição. Ela é o quê? Aversão ao trabalho, pouca disposição para trabalhar, ócio, ou lentidão para fazer qualquer coisa, morosidade. Só que aqui tem um conceito que normalmente não nos vem à mente quando a gente pensa em preguiça, que eu quero trabalhar com vocês aqui essa noite. Eu só vou pedir um favor ao pessoal da mídia. Gente, se puder espelhar para mim, eu botei o cronômetro aqui no meu celular. Isso. Que aí fica melhor que eu bato o olho, eu sei em qual slide tá, que aí é ruim, a gente fica toda hora virando e tal. Valeu, brigadão, hein? Então assim, quando a gente pensa em preguiça, eu quero pegar aqui alguns conceitos da palavra de Deus, que muitas vezes passa despercebido da gente. Por exemplo, o livro de Provérbios, vou dar uma dica para vocês. Quando eu estava no seminário, eu li um livro que desafiava a ler um capítulo do livro de Provérbios conforme fosse a data do mês. Então, dia 8, capítulo 8. Hoje é o dia 14, capítulo 14. Eu fiz isso por um bom tempo. Então, assim, deu para memorizar vários provérbios e me acostumar com o livro. A palavra para provérbio, em hebraico,
Machal dá a ideia de instruções para que você possa ter uma vida sábia. O que é sabedoria no Antigo Testamento? Sabedoria é habilidade para viver a vida. A vida é muito difícil, é muito complexa, é muito complicada. E por isso nós precisamos do temor do Senhor, que é o princípio para termos habilidade de viver a vida. E aí, o livro de Provérbios, ele dá muitos conselhos. E aqui você tem vários provérbios sobre a preguiça, que passam despercebidos sobre a profundidade aqui que o autor de Provérbios está trabalhando sobre um conceito que hoje é mais comum do que, quem sabe, até na época dele. Aqui nós temos vários tipos de preguiça em poucos versos. Primeiro tipo de preguiça. O preguiçoso está em casa e diz, ai meu Deus, se eu sair, um leão me pega. Como a gente está sendo transmitido, tem vários exemplos que me vêm à mente que eu não vou poder citar, para não comprometer certas pessoas eu tomar um processo. Mas assim, esse aqui é o tipo de preguiça que ele se disfarça de cautela. O preguiçoso aqui, ele está dizendo, olha, eu quero muito trabalhar, só que tem um leão na rua. Se eu sair para trabalhar, pode ser perigoso, e esse leão vai me pegar e vai me matar. Você conhece gente assim? Que dá um monte de desculpa para não trabalhar, para não fazer nada. Desculpas que parecem o quê? Sensatas. Eu vou dizer, eu tenho uma família conhecida que o camarada, o marido, ele é ruim de trabalho. Rapaz, pensa no cara devagar. E aí a sogra dele me procurou e falou o seguinte, pastor, tá feio. Minha filha trabalhando, o cara não trabalha. Troca uma ideia com ele. Eu conversei aqui com o meu marido e a gente está querendo dar um carro para ele virar Uber. E ele fazer alguma coisa, a gente vai dar o carro e vai pagar a carteira de motorista dele. Só que a gente precisa que ele aceite. Você pode conversar com ele para a gente? Beleza, vou conversar. E aí, rapaz, fui conversar com ele e falei, rapaz, tem uma bênção vindo para você. Ele falou o seguinte, pastor, é complicado, né? A gente mora no Rio, rapaz, eu vou virar Uber, e se eu for sequestrado? E se eu cair na mão dos bandidos e morrer? Será que vai valer a pena arriscar a vida por míseros R$3.000? Não, minha mulher precisa de mim. Cara, não teve o que fizesse ele aceitar o carro novo, 0 de graça, de presente do sogro e da sogra. É esse tipo de preguiça aqui. Não, é perigoso, eu vou ficar tranquilo aqui. O segundo tipo de preguiça que aparece aqui no texto bíblico é a preguiça, cara, que a gente poderia chamar de procrastinação. O preguiçoso, ele vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Você já viu uma porta girando na dobradiça? Ela está fazendo movimento? Tá. Mas ela não sai o quê? O que é isso aí hoje? Procrastinação. Eu ontem terminei a dissertação do mestrado em Teologia Sistemática. Aí, como agora o NASP vai ser reconhecido pelo MEC, aquela doideira, aquela correria para poder defender. E aí, rapaz, eu vou te falar, fazer o segundo mestrado é cansativo demais, porque você tem que repetir tudo que você já fez, escrever é tenso. Eu levei o dobro do tempo para escrever essa dissertação do que a primeira que eu fiz sobre história. Por quê? Procrastinação. Tinha dia que eu tinha que sentar, escrever, cumprir a meta, mas não estava afim, estava chateado, estava, sabe, com a mente cansada. Aí eu sentava para escrever e pensava, nossa, mas como é que eu vou escrever? Essa mesa aqui está toda bagunçada. Eu vou arrumar. Aí terminava de arrumar a mesa, sentava, agora eu vou escrever. Mas não, pera aí, como é que eu vou escrever? Gente, eu amo ler. Então, o meu escritório da associação está quase todos os meus livros físicos. Deve ter uns 3.000 lá. Eu pensava, mas para eu achar um livro aqui agora, eu tenho que catalogar esses livros em ordem alfabética e por tema. E aí, rapaz, eu passei vários dias tirando todos os livros, ajeitando, arrumando. Agora eu posso escrever. Mas não, mas a casa, não, tem que ajeitar a casa. Porque como é que os anjos de Deus vão... Já aconteceu isso com você? E aí você vai enrolando, 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 você vê um monte de coisa. Mas o que você tinha que fazer, você não fez. Isso é um tipo de preguiça. Você tem um outro tipo de preguiça aqui. Preguiça de pôr a comida
na própria boca. Tem gente assim? Quem é pai de pré-adolescente, mãe de adolescente, sabe que tem gente assim. Tem o que para comer, mãe? Ah, tem um negócio ali na geladeira, bota para esquentar no micro-ondas. Eu acho que eu vou fazer dieta, né? Eu estou muito gordo. Eu estou com uma vontade de comer uma coisinha gostosa. Mas tem aquela coisa gostosa. iFood, mas não sei o quê. Não, acho... Você conhece gente assim? Que na preguiça vai falar, não, eu prefiro fazer uma dieta. Tem esse tipo de preguiça. A pessoa não quer matar a fome dela, ela quer que alguém faça e tal, enfim. E essa preguiça aqui, para mim, é uma das marcas da nossa sociedade hoje, a última. O preguiçoso que acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Cara, para mim isso aqui é o que marca muito a sociedade da gente hoje. A preguiça intelectual, que ela olha para uma coisa complicada e fala, isso aqui é muito difícil, não faz sentido para mim, logo isso aqui está o quê? Errado. Está sendo transmitido e às vezes com aquela coisa polêmica, cara, tipo assim, deixa eu pegar um exemplo aqui, sabendo que pode ser que tenha gente que fique com raiva de mim e não volte mais. A gente tem que entender que você é especialista na sua área e não em todas as outras. O problema do pastor, do advogado e do médico é achar que é Deus. E que porque a gente é formado numa área, a gente vai saber o quê? De tudo. Eu me garanto em teologia. Biologia, 0. Matemática, 0. Medicina, 0. E eu tenho que ser humilde para entender isso. Tem alguém aqui que é formado na área de saúde? Médico, enfermeiro? Sei que tem gente. Vocês são feras na área de vocês. E pode ser que em história vocês sabem alguma coisa. Mas qual é a área de vocês? A área de saúde. Você não é obrigado a saber de economia de tudo. Você vai saber o básico ali para você tocar a sua vida. Tem gente que é da área das exatas, contador, administrador e tal. Eu acredito que, gente, eu não sei nem mais fazer regra de 3. Vocês brilham nisso. Só que hoje a gente tem uma sociedade em que, gente, você tem especialista de tudo no Instagram. Começa uma guerra, o cara tem a opinião dele. E se o outro fala uma coisa diferente, é um tonto, ou vai ser um comunista, ou vai ser um fascista, e começa a treta. Então, assim, isso é importante a gente botar muito firme na nossa cabeça, porque quando eu acho que porque eu tenho um diploma, uma especialidade, uma pós, um mestrado, doutorado, que automaticamente eu verei o gênio da lâmpada, eu posso estar cometendo esse pecado dessa preguiça aqui. Achar que sozinho eu sei mais do que 7 pessoas sábias naquela área. Então, assim, eu poderia citar vários exemplos que hoje são polêmicos de bobagem, porque você tem pessoas que estão extrapolando a área delas. E se de gente graduada, eu estou falando isso, aí eu quero falar às vezes para quem está acompanhando a gente na internet, que é adolescente, que é jovem, que está ali na vida profissional começando, ainda mais, gente, quando a gente não gosta de ler. Não gosta de se manter antenado. A gente tem que ficar ligado, ser humilde de entender, eu não domino todas as áreas da vida. E mesmo quando a gente domina, a gente pode estar equivocado num pensamento. Isso é importante porque eu vejo muita gente parando de crescer na vida cristã porque encontrou uma coisa complexa. E para você entender, vai ter que gastar joelho no chão, leitura, porque não vai ser do dia para a noite. Fazendo mesmo uma dissertação. A minha área que eu escolhi de pesquisa em teologia sistemática foi por que os cristãos, a igreja cristã primitiva, ressignificou Levítico 11, as distinções entre animais limpos e imundos. Eu tive que trabalhar Novo Testamento e todos os escritos dos teólogos cristãos que trabalham com esse tema do século 2 e 3. Teve um ponto na minha dissertação, estudando o Novo Testamento, que a minha mente deu um nó. Quando você começa a ler o Novo Testamento, a visão que eles têm de comida e bebida,
é totalmente diferente da visão do Antigo Testamento, e há um porquê ali. E teve um momento que eu travei e parei. Era uma coisa que eu não estava conseguindo compreender. O que seria mais fácil que muitas vezes a gente faz? Ah, então isso aqui é bobagem. Eu vou descartar, foi abolido, foi não sei o quê. Só que vou embora, perseverar, pesquisa é isso. Então assim, eu quero desafiar você para isso, a gente não parar na vida, porque você encontrou uma coisa que é difícil de entender. E aí esse é o problema do pecado da preguiça. A preguiça é um pecado de omissão. Porque você, em vez de estar ativo em fazer algo ou descobrir algo, você escolhe o quê? Recuar. Você escolhe ficar o quê? Na passividade, você escolhe ficar inativo. E essa ausência de uma atitude positiva vai te levar a ter uma atitude negativa, fazendo com que seja o mais moderno dos vícios. A preguiça, gente, é muito mais do que indolência, ociosidade física e tudo mais. É um estado de letargia da alma, viciado em tela. É um estado de desânimo espiritual, de alguém que está desistindo de buscar a Deus, a verdade, ao bom e ao belo. Só que para isso é necessário você fazer uma distinção aqui. E aí eu vou dar uma dica cultural hoje aqui de um livro. Esse aqui é um filósofo chamado Peter Griffith. Tem um livro chamado Jesus, o maior filósofo que já existiu. É fantástico. E aí eu não lembro se foi nesse livro que eu li, ele fala o seguinte: relaxar não é preguiça. Tanto é que Deus, ele coloca nos 10 mandamentos o dia de sábado para ser um dia que você para poder o quê? Descansar, porque você não é uma máquina. A pessoa que nunca relaxa, gente, não é santa. É uma pessoa o quê? Nervosa. E eu fico preocupado que em muitos ambientes a gente tem pessoas que não conseguem desconectar. Não sabe o que é uma folga, não sabe o que é um período de férias, trabalho, trabalho, trabalho. Esse vício no trabalho, ele é negativo. E aí, quando você vê uma sociedade que hoje está hiperconectada, trabalho, 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 uma sociedade que não para, e eu queria só que você pensasse numa coisinha boba aqui. O que é isso aqui? Um smartphone. Você usa para ligação? Usa para mensagem? E usa também para quê? Para lazer, embora você muitas vezes não perceba. Sabe qual o lazer que as pessoas hoje fazem com o celular? Rede social. Ler. Ler é um tipo de lazer? Sim ou não? Eclesiastes fala que o muito estudar é o enfado do quê? Da carne. Qual é a leitura que é lazer? É a leitura que sai do seu cotidiano de trabalho. Eu sou pastor. Pastor Flávio e eu, nós somos pastores. A gente mexe com teologia direto. Ler livro de teologia para a gente é lazer? Não. Trabalho. Para vocês? Lazer. E aí pensa comigo, a gente usa o celular o tempo todo, muitas vezes para leitura. É um acúmulo constante de informação. Instagram, X e essas coisas todas, página de não sei o quê. Isso é informação, a sua mente não está em lazer, a sua mente está o quê? Está trabalhando. Por isso que muitas vezes a gente passou o dia inteiro em redes sociais, o dia inteiro acompanhando notícias na internet, você não vai estar mais descansado, você vai estar o quê? Cansado. Porque você, o tempo que deveria ser de lazer, virou um tempo de quê? Dessa mente aqui trabalhar, absorver informações que muitas vezes são inúteis. E aí, a gente tem um fenômeno na nossa sociedade que é o seguinte: Pedro Álvares Cabral levaria 10 anos para juntar o tanto de informação que você consegue em um único dia. A revolução que a gente vive hoje é da informação. Quanto tempo Pedro Álvares Cabral levaria para descobrir uma guerra na Palestina, uma guerra na Ucrânia? Então hoje é tudo muito rápido, é muita informação. E isso faz com que esse excesso de informação crie uma insensibilidade na gente.
Quanto mais informação a gente acaba recebendo, a gente hoje tem uma mudança geracional, que isso aí seria um outro palestra para um outro dia, e que você agora tem uma geração que ela é totalmente diferente das anteriores, porque ela se acha mais esperta e sabe que é mais esperta. E isso agora produz uma coisa que um dos efeitos vai ser o tédio, a indiferença, a lassidão. A vida perde o quê? A mágica, a graça. E aí, gente, quando você pensa no tédio, o tédio, ele tem tudo... Galera, acho que deve ter saído da... Vamos ver. Foi. O tédio tem tudo a ver com a preguiça e a forma como esse pecado se manifesta na sociedade moderna. Preguiça, diferente da desocupação, como eu já falei, é uma lassidão da alma, de espírito, de sentimento. Você desanimou em relação aos valores das coisas espirituais, até afetivas muitas vezes, é uma fraqueza da alma, é uma doença que vai debilitando você. E a característica principal da preguiça na sociedade hoje são frases que muitas vezes nós vemos na boca dos nossos filhos e adolescentes, jovens também. Falta de interesse pela vida, desorganização, desesperança em relação ao sentido da vida, cauterização moral, vaguear sem rumo, paralisia da vontade e tédio. A preguiça, gente, ela é a melancolia moderna. E ela vai gerando um ódio por coisas que são espirituais, e eu não falo só espiritual de religião, mas coisas que trabalham com o quê? Com o espírito, como arte, música e outras coisas assim. Eu vou dar um exemplo aqui, posso estar errado, vocês me corrigem aqui. Eu acho linda essa orquestra de vocês. Quantas igrejas na nossa associação tem uma orquestra assim? Para ter uma orquestra dessa, tem um preço a se pagar? Tu fala orquestra sim, porque é mais que uma banda. Tem um preço a se pagar? Tem ou não tem? Quem está disposto hoje? Porque música mexe com o espírito. Quando a gente pensa em arte hoje, gente, eu vou pegar a história. Nem tudo que acontece é história. História é você pegar os eventos históricos e construir uma narrativa que dá sentido, que seja verdadeira, que seja uma análise que ajude você a compreender o passado. Quando você pensa em arte, em música, você vai ter manifestações artísticas, manifestações musicais. Mas quando você pensa em arte, que é algo que, sabe, eleva o espírito humano, cara, não é o que a nossa sociedade produz hoje. Muita coisa da preguiça, da lassidão, da falta de vontade de fazer a diferença, é fruto de uma sociedade do tédio. Não é à toa que o filósofo, cara, e isso aqui é uma palavra difícil de falar em português, Goethe, enfim, é um som alemão que é diferente. Esse filósofo aqui, Goethe, ele escreveu que a preguiça é a bigorna sobre a qual todos os pecados são moldados. E quando você começa a parar a pensar sobre como essa bigorna, ela atua, eu acho que a bateria, ela foi pro saco, hein? Deixa eu ver aqui. Gente, deixa eu ver aqui se foi. Foi. Quando você pensa nisso, essa preguiça, ela vai te levar a uma falta de perspectiva de possibilidade de salvação. Eu quero mostrar para vocês como isso acontece muito claramente no Antigo Testamento. Deuteronômio 1, 26 a 28. Israel está na beira da terra prometida. Espera aí, acho que vocês voltaram demais. Israel está na beira da terra prometida. E Deus vira e fala o seguinte: vocês vão conquistar a terra. E aí, os espias vão. E os espias veem que aquele povo é o quê? É grande. Que vai dar trabalho. Que vai ser uma guerra difícil. E aí eles voltam o quê? Desanimados. Gente, a preguiça, ela é um reforço do desânimo. Eles voltam e falam: não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eles são gigantes, nós somos como gafanhotos. O povo começa a murmurar. E aí Moisés, quando relembra esse dia, ele fala o seguinte: vocês desobedeceram a ordem do Senhor e o quê? E não
quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas o quê? Queixando-se e dizendo, o Senhor está com de nós. Gente, a preguiça, ela leva uma postura de inatividade que fomenta a murmuração. Ah, vai ser difícil, vai ser trabalhoso. E é a preguiça disfarçada de cautela, se lembra? E aí você agora começa a murmurar, porque as coisas não acontecem como você gostaria, as coisas não acontecem como você acha que deveriam ser. E aí você está ali murmurando e queixando. E assim como a inveja, no final quem é o objetivo? Quem é o alvo? Quem é o adversário? É Deus. Então assim, pessoal, eu acho que realmente que foi para o saco. Eu vou dar um estalo, vocês passam aí para mim. Pode passar. Quando você começa então a olhar para essa questão da preguiça, esse camarada aqui, ele foi um preso do Gulag na União Soviética e se tornou um escritor famoso com o arquipélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn. E ele morou nos Estados Unidos no final da vida. Ele escreveu algo num artigo, num jornal americano, que quando eu li eu pensei, caramba, isso aqui é a década de 90. Mas olha como é que isso é muito hoje. Ele fala que nos Estados Unidos, as dificuldades não são o minotauro ou o dragão. E nem o aprisionamento, nem o trabalho duro, nem a morte, nem o assédio governamental, nem a censura. Mas é o quê? A cobiça, o tédio, a negligência e a indiferença. Também não são os atos de um governo poderoso, completamente impregnado e repressivo, mas o fracasso de um público apático no uso do seu direito inato, que é o quê? Que é a liberdade. E aí sabe qual é a frase principal da galera hoje? Tanto faz. As pessoas estão abrindo mão de tomarem decisões. E aí, alguém escolhe por você. Eu tenho 2 filhos adolescentes que eu tenho que lutar com eles em relação a isso. E aí eu estou tentando fazer eles entenderem que quando eu pergunto o que vocês querem, tem que ter uma escolha. Eles gostam muito de pizza. E cara, eu estava já chateado de perguntar, o que vocês querem comer? Tanto faz. O que a gente vai fazer? Tanto faz. Seus filhos às vezes fazem isso? Aí então eu falei, eles vão aprender hoje. Aí fomos comer uma pizza, eu falei, vão querer o quê? Tanto faz. Eu falei, eu sei do que eles não gostam. Eles odeiam cebola e orégano na pizza. Aí eu cheguei no cara da pizza e falei assim, garçom, chega aqui. Faz uma pizza aqui de peito de peru catupiry, que é o que eles amam. Mas cara, eles são apaixonados por orégano e cebola. Carrega, irmão. Carrega. Eu quero ver esse trem parecendo até aquelas bandeiras de país, branco, verde. É uma bandeira da Itália, um vermelhinho, pode botar um tomate também. Faz um trem doido aí, mas eu quero esse carregado de cebola. Eu quero igual o dragão abrindo a boca depois. A paz. E eu amo cebola e orégano. Quando chegou aquela pizza que começou a mimimi, eu falei, tanto faz. Não é tanto faz? Eu escolhi. Agora recebe, irmão. Aguenta aí. E a vida vai fazer assim contigo, cara. Tanto faz. Não tem isso. E aí, cara, um filósofo francês chamado Blaise Pascal, ele falou que essa coisa da preguiça intelectual, do tanto faz, ela se manifesta na vida religiosa, na vida das pessoas que, sabe, elas escolhem ser agnósticas ou ateias. Para elas, tanto faz se Deus existe ou não. Só que aí Blaise Pascal fala o seguinte, eu não posso confiar numa pessoa agnóstica ou ateia. Para nada importante na vida. Aí eu fiquei encucado quando eu li isso. Aí ele falou, sabe por quê? Se o destino eterno de uma pessoa, que deveria ser a coisa mais importante a se pensar, a pessoa leva de qualquer jeito, o que dirá as outras coisas que são de menor importância no dia a dia? E aí, gente, a gente vê que a nossa sociedade é uma sociedade apática. E o fruto a gente já está vendo aí. O fruto se revela numa sociedade que vai perdendo apatia pelas coisas e ela vai, sabe, indo num caminho em que, em vez de crescer, ela se encolhe. Tem uma outra autora que eu também indico, tem um livro chamado Cartas a uma Igreja Cansada. Dorothy Sayers. Ela era muito amiga de C.S. Lewis, quando eles moravam na Inglaterra, na década de 30, 40.
E ela escreveu algo sobre a preguiça que eu achei interessante. Ela é de uma tradição católica, por isso que ela vai botar aqui alguns termos que são católicos. Mas olha só o que ela fala. O sexto pecado capital é denominado pela igreja de apatia ou preguiça. No mundo, ele se autodenomina tolerância, mas no inferno é chamado de desespero. É cúmplice dos outros pecados e sua pior punição. É o pecado que não acredita em nada, não se preocupa com nada, não procura conhecer coisa alguma, não interfere em nada, não se alegra com nada, não ama nada, não odeia nada, não acha proposta em nada, não vive para nada e apenas permanece vivo porque não há nada pelo que morrer. Já faz muitos anos que conhecemos muito bem isso, bem até demais. Provavelmente, a única coisa que não sabemos é que esse é um pecado capital. E um dos truques favoritos desse pecado é primeiro ocultar-se sob a cobertura de uma atividade mutável do corpo. Pensamos que estamos muito ocupados, correndo de um lado para o outro, fazendo muitas coisas, assim como podemos ser preguiçosos. Além do mais, a atividade intensa parece oferecer-nos um escape para os horrores da preguiça. De modo que os outros pecados se apressam a providenciar um manto para a preguiça. A glutonaria oferece um turbilhão de danças, banquetes, esportes e pequenos afazeres que nos fazem ir de cá para lá e que nos deixam pasmos com as belezas, mas que quando as alcançamos, a gente macula elas com a vulgaridade e o esbanjamento. A cobiça nos arranca da cama bem cedo a fim de nos animar e nos apressar para os nossos negócios. A inveja nos incita a fofocar e a difamar, a escrever cartas impertinentes aos jornais e a desenterrar segredos e a revirar latas de lixo. O ódio nos provê, muito ingenuamente, com o argumento de que a única atividade apropriada nesse mundo tão cheio de malandros e demônios é praguejar de forma audível e incessante. Observemos, em especial, a mente vazia. Nela a preguiça conspira com a inveja, a fim de impedir a pessoa de pensar. A preguiça convence-nos que a estupidez não é o nosso pecado, mas nosso infortúnio, enquanto ao mesmo tempo a inveja nos convence ao dizer que a inteligência é desprezível, algo que não satisfaz, inútil do ponto de vista intelectual e comercial. Aí você olha para uma sociedade apática. Tédio. Muita coisa começa aí. Para a gente encerrar, eu vou pedir 5 minutos para vocês. Qual o contraponto da preguiça? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Como assim fome e sede de justiça é um contraponto da preguiça? Porque o contraponto da indiferença espiritual é o anseio apaixonado por justiça. É a essência da busca. Sabe, nas palavras de Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, é um impulso, é um incentivo para você sair do seu lugar e você fazer algo. Por quê? Gente, ter fome é mais fácil do que ter fé. Tem dia que você não consegue ter fé, mas fome você tem todo dia. E quando você sente fome, o que que a fome te leva? A buscar satisfazer. A satisfação. Você não fica... Quem é que consegue dormir com fome? Mas é difícil pra caramba. Até você pegar no sono, você vira para um lado, você vira para o outro. Eu não sei aqui, quem faz jejum intermitente? Eu faço. Rapaz, é osso, velho. Fica alucinado. Só que a fome e a sede, ela impulsiona você tem que se levantar e fazer algo. Então, assim, fé é achar. Só que quando a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, o buscar começou o quê? Numa insatisfação. E o achar se torna alegria. E a alegria, ela supera a preguiça. Sabe por quê? Já teve aquele dia que você não queria ir para o trabalho e nem para a escola? O que você fez? Você foi, não foi? E aí chegou no trabalho, chegou na escola, as coisas foram acontecendo, você foi fazendo as coisas, você foi progredindo. Como é que você terminou o dia? Você terminou satisfeito? Tem dia que você termina derrotado. Mas tem dia que você termina o quê? Satisfeito. Sabe por quê? Faz o que tem que ser feito. A satisfação vem depois. A gente que é pastor, a gente tem uma coisa em comum com dona de casa e profissional liberal. A gente é o dono dos nossos horários. E é muito comum a gente fazer as coisas somente quando a gente quer
ou sente vontade. No período que eu era pastor distrital, era muito comum ver, não estou dizendo que todos os casos são assim, depressão é uma coisa clínica, é um desequilíbrio químico no cérebro. Mas muitas vezes, para ajudar a pessoa a sair da depressão, a indicação do psicólogo é que ela volte ou comece a fazer o quê? Pequenas coisas do dia a dia, da rotina dela. Porque você ficar numa cama não vai trazer satisfação nenhuma. Pensa aquele domingo que você ficou o dia inteiro maratonando série, jogando, até comendo pelo iFood. No final do dia, você termina mais satisfeito ou menos satisfeito? A gente termina, não é estranho? Você fez nada. Você fez o que te deu na telha. Você deixou o sentimento guiar. Mas você foi dormir como? Insatisfeito. Então assim, quando Jesus fala, vá atrás, é porque, gente, somente Deus é autossuficiente, você não é. Como a gente não é autossuficiente, a gente precisa de encontrar sentido, a gente precisa de encontrar significado e amor em outra pessoa ou em outro ser. Então assim, quando você começa a sentir insatisfações na sua vida, e que você precisa de algo mais, sabe o que é o belo do Evangelho? Jesus fala o seguinte, pedi e dá-se-vos, buscai e achareis. Bater na porta e essa porta vai ser o quê? Aberta. E ele fala, qual de vocês, por pior que seja, que seu filho te pedir pão, você vai dar o quê? Uma pedra. Se pedir peixe, você vai dar o quê? Quanto mais o Pai do céu que dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Gente, esse é o belo da busca. Deus coloca uma fome de sentido no seu coração para te tirar da preguiça, para te botar no caminho da busca. Ele fala, você vai me buscar e você vai me achar. E se você estiver com fome, eu vou dar algo que vai saciar você. Você vai encontrar amor, você vai encontrar pertencimento, você vai encontrar sentido na vida, porque quando você começa a andar com Jesus, o Espírito Santo habita em você e a sua vida ganha um significado diferente. E aí agora, a satisfação com o que é reto, com o que é justo, ela gera uma insatisfação com qualquer coisa menos que isso. Aí você costuma ver alguém que falou assim, pastor, eu fui da igreja, fiquei no mundo, mas eu estava inquieto e voltei. Por quê? Senti o gosto de algo que parecia ser melhor, mas se provou o quê? Insuficiente. E aí, gente, a gente entende o Salmo 63, que ele fala o seguinte, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco imensamente, a minha alma tem o quê? Tem sede de Ti, todo o meu ser te anseia. E aí, galera, dica final, você quer matar sua fome? Se alimente das coisas certas. Santo Agostinho dizia, que há no nosso coração um vazio, que é do tamanho de Deus. As pessoas tentam preencher esse vazio com sexualidade, promiscuidade. Eu não vou dizer sexualidade, promiscuidade, dinheiro, trabalho, comida, poder. Só que esse vazio não é satisfeito. Por isso que Paulo vai dizer, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Olha, vocês vão ter provas, mas entendam, o Deus que nos dá a paz, Ele estará com vocês. E com a força que Cristo me dá, o que é que diz Filipenses 4,13? Posso enfrentar qualquer situação. E aqui eu encerro. A gente vai ter um momento de louvor agora. Mas eu queria que você olhasse para a sua vida e pensasse, será que o caminho do tédio, da indiferença, realmente é a melhor coisa para a minha vida? Como você está satisfazendo a sua fome de Deus? Você vai botar várias outras coisas que não vão saciar você. Afaste a preguiça. Comece o caminho da busca. Jesus não disse que todos que o buscarem vão o encontrar.
Jesus também não disse que ninguém vai encontrar, mas ele fala que alguns vão buscar. E se buscarem de todo o coração, eles vão o quê? Vão achar. E aí, a pior coisa da vida cristã é uma vida sem poder. A gente vai cantar agora, eu queria que você botasse na mão de Deus aquilo que você gostaria de ser mais ativo. Qual é a jornada que você está fazendo? E no final quero orar por você, para que Deus possa encher você do poder do alto. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a colocar-vos em pé. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como
minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Quero orar por você. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, a gente te agradece porque o Senhor coloca em nossa vida fome e sede. Fome e sede por conquistas profissionais, financeiras, amorosas, por conquistas espirituais também. E nós te agradecemos isso porque é isso que traz um brilho para a vida, cor para a vida. Só que a gente vive hoje numa sociedade que está perdendo o brilho das coisas. Na era do tédio, do tanto faz, da indiferença e da lassidão espiritual. Ó Deus, eu te agradeço porque eu sei que quem está aqui essa noite está com fome e sede de Ti. Veio porque quer Te encontrar, quer ter uma mudança de vida. Então, Pai, por favor, repreenda a tendência que nós temos para a lassidão, para a preguiça e para o tédio. Que nós possamos assumir o controle da nossa vida, tomar decisões e aceitar as consequências, mas é melhor a gente se arrepender de ter feito algo do que de não ter feito. Então eu te peço de uma forma especial pelos adolescentes, pelas crianças e pelos jovens da nossa igreja. Eles são os que têm a tarefa mais difícil de viver numa sociedade difícil e incrédula. Que eles possam ser diferentes, se destacar, que o Senhor os abençoe nas suas profissões, no que eles botarem a mão para fazer. Da mesma forma os outros profissionais aqui, traga prosperidade para eles. É o que nós te rogamos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.